Olá, bem-vindos a mais um MielomaCast e o tema do nosso podcast de hoje é a importância do tratamento inicial, da terapia de primeira linha e o impacto que ela tem na qualidade de vida do paciente, na jornada do paciente de mieloma múltiplo. E para falar desse assunto, eu estou recebendo hoje o Dr. Ângelo Maiolino. Obrigado, Cris. Obrigada. Está com a gente aqui há 21 anos, hein? No nosso conselho científico, co-chair do nosso conselho científico. Desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia. É um prazer estar aqui com vocês também, para a gente conversar um pouquinho nesse MielomaCast. Vamos lá, o que é terapia inicial, terapia de primeira linha? É importante a gente falar, né, para quem está sendo diagnosticado agora. Exato. Bom, a gente diagnostica um paciente, a gente tem que começar algum tipo de tratamento, né? Na verdade, existe aí essa questão da definição, se o paciente, no passado, já estou falando até em passado, a gente tinha essa definição muito estrita, né, do que o paciente ia para o transplante ou não, para o transplante autólogo, onde o doador é o próprio paciente. Hoje os tratamentos estão cada vez mais se parecendo o tratamento inicial. Então esse é um dado importante, né, porque hoje a gente... tem um tratamento inicial, às vezes até mesmo com 4 medicamentos em conjunto, né? Qual é o objetivo disso? É aprofundar a resposta. Mesmo hoje, para o paciente que a gente não decide transplantar, a gente tem a opção de aprofundar a resposta, elevar esse paciente a uma resposta completa, até com DRM negativo, né? Sem detectar a doença. Então, esse é um objetivo também, mesmo para aqueles pacientes que não vão para o transplante. E como é hoje o tratamento da primeira linha? Mudou bastante, né, nos últimos anos, né? Mudou bastante. Cada vez mais a gente está combinando, né? A gente classicamente combinando o inibidor do proteassoma com o imunomodulador e com a dexametasona. Esse é o clássico. Até mesmo a gente usava, ainda continua usando, né? Inibidor do proteassoma com a ciclofosfamida e com a dexametasona. Então essas combinações. Mas hoje a gente sabe que acrescentar o anticorpo anti-CD38, daratumumab, na primeira linha também, passa a ser uma opção importante nessa questão de alcançar uma profundidade de resposta maior, né? Então, essa é uma alternativa, né? Incluir um anti-CD38 nesse tratamento pode ser uma... A gente tem as opções, tem o daratumumab, tem o isatuximab também, né? Então, você consegue fazer aumentar a profundidade de resposta. Então, daí a terapia vira quádrupla, é isso? Daí exatamente, a terapia vira quádrupla e você consegue aí conseguir uma maior profundidade de resposta. Então, nesse momento, quando esse paciente alcança uma resposta mais profunda, na verdade, você consegue ter um resultado muito melhor, né? Tanto em termos de manter o paciente sem a doença, quanto também de você conseguir que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, claro, você tem que saber como lidar com as questões dos efeitos adversos do tratamento. Isso existe. Mas se você lidando bem com esses efeitos adversos do tratamento, sabendo manejar adequadamente, tanto para aquele paciente que você vai acabar parando o tratamento para transplantar, quanto para aquele paciente que você não vai transplantar e vai seguir com o tratamento. Então, hoje você tem... no passado não tinha, né? As opções para o paciente que não transplantava eram mais limitadas. E como eu estou falando, hoje você pode fazer terapia quádrupla, tanto para o paciente que vai para o transplante, onde você quer chegar no transplante com uma resposta melhor possível, quanto o paciente que não vai transplantar. Você lembra quando nos seminários, antigamente, a gente falava que o pessoal chegava desesperado, eu não posso fazer o transplante, e agora? Né? Era um desespero total. E hoje a gente vê que isso não existe mais, né? Quer dizer, verdade, os dois braços podem ser bem tratados e ter qualidade de vida, né? Tinha muito isso, né? Quando você falava,
você não tem mais a idade adequada para fazer o transplante começa a se tornar um risco. Às vezes o paciente ficava meio deprimido com isso. Parecia ser uma limitação muito grande para o tratamento. Na verdade, hoje isso mudou completamente, né? Porque os resultados, ok, o transplante acrescenta um resultado adicional. Mas eu considero, assim, sinceramente, que o maior progresso que a gente teve nesses últimos anos foi exatamente para aquele paciente que não transplanta, né? Então, isso já tinha acontecido com a terapia tripla, incluindo o anti-CD38, né? Aquele esquema DRD, que a gente ainda usa, né? A gente ainda usa bastante. Então, é o esquema que combina o daratumumab com a lenalidomida com a dexametasona. Então, assim, esse é um esquema triplo que de uma grande eficácia. Na verdade, assim, um tratamento muito eficaz. Mas, ao acrescentar a esse esquema o bortezomib, né, que aí tornando isso uma terapia quádrupla, você tem aí um aumento também na profundidade de resposta. Então, esses tratamentos que incluem o anticorpo anti-CD38 na primeira linha, para o paciente não candidato ao transplante, eles mudaram bastante a história natural da doença, né? Então, hoje, o que eu me preocupo com esse paciente na terapia inicial, que não é candidato, que não vai fazer o transplante, que é um paciente mais idoso, está exatamente nesse raciocínio de manejo das complicações de todo o medicamento. Então, saber quando a gente vai suspender a dexametasona, saber quando a gente diminui a dose da lenalidomida, tudo isso é um fator muito importante. O manejo adequado para dar qualidade de vida também. Falando de Dexa, como é que anda hoje? A Dexa mudou a dose? A Dexa, é engraçado isso que você perguntar. Dos pacientes e dos cuidadores. Porque os pacientes, um dos maiores protestos que os pacientes fazem com o dia de usar a Dexa, não consigo dormir, e os problemas depois de catarata, esses problemas todos da dexametasona, o ganho de peso, enfim, tudo isso relacionado à dexametasona, a gente percebe que há uma tendência, continua sendo importante, nos ciclos iniciais, muito importante, mas existe toda uma tendência hoje, de uma perspectiva de você diminuir a dose de dexametasona e depois de algum tempo poder até eventualmente suspender, claro, dentro de um contexto de avaliação clínica, enfim, laboratorial, você poder ter uma perspectiva de suspender até mesmo a dose da dexametasona. Então, esse ponto é um ponto que a gente considera muito, muito importante. Eu bato muito nessa questão, né? E mesmo da lenalidomida, de você saber manejar adequadamente as doses para não comprometer, sem comprometer o tratamento, não comprometer a qualidade de vida, entendeu? Porque isso aí é um ponto crucial, porque eu sempre falo isso assim, você tem que, às vezes, permanecer com esse paciente anos de tratamento, tá certo? Então, anos de tratamento. Então, você tem que saber acompanhar bem e manejar bem a dose dos medicamentos, saber quando vai ter que retirar alguma coisa, né? Então, esse é o ponto. Por que é tão importante escolher bem a primeira terapia, a terapia inicial? Então, muito importante, né, Cris? Porque, na realidade, o tratamento inicial vai fazer muita diferença no prognóstico, né? Na sequência. Hoje a gente tem tratamentos iniciais que colocam aí anos sem o paciente ter uma progressão. Anos sem o paciente ter uma progressão. Muitos anos. Então, assim, quando você pensa nisso, né, você vai controlar a doença, né? Muitas vezes esse paciente com lesões líticas, muitas vezes com algum grau de insuficiência renal, com anemia, com dor decorrente da lesão lítica. Então, o fato de você controlar a doença, parar com aquele processo, fazer com que a doença desapareça, isso é absolutamente crítico. Com ou sem transplante, como a gente está falando, né? Com ou sem transplante. E aí, esse paciente acaba ficando numa manutenção pós-transplante ou numa sequência de tratamento sem o transplante,
E aí você consegue controlar a doença por muitos anos. Claro, no momento que a doença voltar ou progredir, né, muitas vezes progride porque você está mantendo esse paciente em tratamento, vamos combinar, né? Se você consegue manter isso durante muitos e muitos anos, até mesmo depois você vai fazer uma terapia de segunda linha ou de terceira linha mais adequada. Então, eu considero a escolha adequada do tratamento de primeira linha, dentro da possibilidade de acesso a esse tratamento de primeira linha, é de fundamental importância. Puxa vida. A gente às vezes não sabe, né? Os pacientes não sabem dessa importância, né? E eu acho que é importante eles se informarem para discutir com o médico, né? Para ser parceiro. Concorda? Não, concordo plenamente. Eu acho que o paciente hoje, consegue um grau de informação, né? Tem o MF, tem a gente para ajudar nesse grau de informação que o paciente tem, né? Mas entender melhor o que é o mieloma, né? Entender melhor o que tem de tratamento e, vamos dizer, claro, a disponibilidade do acesso a esse tratamento, isso faz muita diferença. Hoje está falando dos 21 anos, né, da gente aqui. O que mudou nesses 21 anos? Né, foi muito, muito importante esse progresso. Provavelmente o mieloma, com quase total segurança, é uma das doenças hematológicas onde existiu o maior progresso, né? Então isso assim é sensacional poder participar disso e ter essa oportunidade de tratar bem melhor os nossos pacientes, né? Perfeito. Qual é a mensagem, Lenita, para sua câmera que você deixa para os pacientes em questão de primeira linha? Então, no tratamento de primeira linha, os pacientes, claro, a gente tem sempre aquela choque inicial do diagnóstico, né? Mas eu queria que vocês entendessem que, ao iniciar um tratamento, o melhor tratamento possível, o tratamento mais adequado possível, a probabilidade dessa doença entrar em remissão hoje, ela é muito grande. Entrar em remissão significa fazer com que a gente não consegue nem detectar mais aquela proteína no sangue ou na urina, e a doença na medula vai desaparecer também e a gente vai conseguir controlar a doença. Ao controlar a doença, também é muito importante que você continue, claro, dentro do tratamento proposto pelo seu médico, fazendo os exames para continuar avaliando a resposta da doença e sabendo que mesmo que se prolongue muito esse tratamento, a gente vai saber como lidar com os eventos adversos desse tratamento, com os efeitos colaterais desse tratamento. Então, tudo isso somado vai levar a um aumento no tempo em que a doença vai se manter em remissão e também vai ter uma excelente consequência em relação à sua qualidade de vida. Obrigada, doutora Ângela. Obrigada a você que ficou com a gente e até a próxima.